Falar do STF agora, falar de Cristiano Zanin, por dois diferentes motivos. Um primeiro mais rapidinho aqui. O Zanin arquivou ontem um processo que corria na justiça contra uma suposta omissão do Bolsonaro na compra de vacinas. Vocês veem aí na tela. Uma ação contra a suposta omissão do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL na compra de vacinas, arquivada pelo ministro Cristiano Zanin, o ministro mais novo do STF, né? Assumiu a cadeira nesse mês de agosto, indicado pelo presidente Lula. Esse processo foi movido em 2020, em outubro de 2020, pela Rede. O partido questionava a desautorização que o Bolsonaro deu no auge da pandemia ali para que o governo comprasse a vacina Coronavac, que é aquela desenvolvida num laboratório chinês em parceria com o Instituto Butantan, aqui de São Paulo. Vou até colocar a manchete na tela. Pode pôr aí, Gabriel, para ilustrar para a galera. Para desautorizar essa compra da Coronavac, o Bolsonaro fez declarações absurdas na época, né? Dizendo a vacina chinesa do João Dória não era comprovada cientificamente. E esse era o contexto em que o Bolsonaro desautorizava, na época, a compra da Coronavac, enquanto o Brasil ainda não tinha vacinas circulando aqui, isso tudo no auge da pandemia, né? Segundo a decisão do Zanin, o processo perdeu o objeto porque a crise da Covid foi controlada e as vacinas, no fim das contas, aplicadas. Aí a decisão ainda afirma que o quadro fático e sanitário está estabilizado, justificando, então, quase 3 anos depois do processo, da criação do processo, esse arquivamento. Ainda falando sobre STF e sobre Cristiano Zanin, ontem a gente teve a continuidade, né, da votação do marco temporal lá no STF. E o Zanin votou contra o marco temporal, o que é considerado uma decisão mais alinhada às ideias do governo, do Lula, principalmente do Ministério do Meio Ambiente. E aí, para alívio dos indígenas, como a gente colocou na manchete aqui para vocês, o STF deve derrubar a mesma tese do marco temporal. É o que indica o placar parcial, está em 4-2 para derrubar a tese do marco temporal. O dia de ontem teve 2 votos, além do Zanin também votou o Luiz Roberto Barroso, também contra o marco temporal. Até então a votação estava em 2-2, a gente falou ontem sobre o voto do André Mendonça, né, que deixou tudo empatado em 2-2. O André Mendonça tinha votado favorável à tese do marco temporal, e agora o julgamento vai ser retomado lá no STF na próxima quarta-feira, dia 6, com o placar em 4-2. A gente pode dizer que a coisa já está encaminhada lá no STF para a queda do marco temporal. E aí, relembrando o que é o marco temporal, a gente falou ontem também, mas é sempre legal a gente passar certinho para vocês, é aquela tese de que os povos indígenas têm direito de ocupar, de reivindicar apenas terras que eles ocupavam ou já disputavam no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. E aí, de forma geral, os indígenas são contrários a essa tese do marco temporal, porque ela dificulta a demarcação de terras dos povos originários, né? Os ruralistas, de forma geral, é quem são favoráveis a essa tese que recentemente foi aprovada no Congresso, né? E aí o que o STF está julgando agora é se é constitucional essa tese, por mais que tenha passado pela Câmara dos Deputados. Seria um retrocesso, né? Isso daí é um consenso entre especialistas, seria um retrocesso do ponto de vista socioambiental aqui no Brasil.